Tudo começa quando Yolanda está na delegacia, e o inspetor pressiona ela querendo saber para onde Aníbal levou Ângela, e ela fica pensando. Enquanto isso, Leonardo vê Alma chorando e pergunta o que aconteceu, e ela conta que seu pai está devendo dinheiro, e que não vai conseguir emprestar o dinheiro para eles recuperarem a casa. Leonardo agradece, mas fala que Alma não precisa se preocupar com isso, mas a loira diz que quer muito ajudar Mirta, e então resolve dar um papel com o valor que ela vem juntando há muito tempo, e diz que assim Leonardo pode resolver o problema da casa. Leo não imaginava que Alma fosse oferecer isso, mas fala que não pode aceitar, e garante que sua mãe não vai passar dificuldades, porque ele não vai permitir, e lembra que tem o apartamento dele, e que todos podem ir para lá, e agradece ela com um beijo na testa, e ela fica aliviada. Por outro lado, Aníbal está furioso, e amarra Ângela com força, e garante que agora ela não vai mais fugir, mas Ângela fala que isso não vai adiantar, porque a polícia vai chegar e ele vai ser preso. Aníbal não aguenta mais ouvir Ângela, e então amarra um pano na boca dela, e em seguida o celular dela toca e ele atende, e é Leonardo, pedindo para falar com Ângela. O insuportável do Aníbal fala que ela está muito ocupada trabalhando, e Léo não entende nada e continua insistindo para falar com Ângela, e Aníbal fica com raiva e fala que ela está ocupada demais atendendo um cliente. Leonardo fica revoltado querendo saber quem está do outro lado da linha, mas Aníbal se irrita e desliga o celular na cara dele. Leonardo tenta ligar de novo, mas o celular cai na caixa de mensagem, e nisso Aníbal está ouvindo a gravação que Ângela fez na pensão, e fala que aquele áudio poderia prejudicar ele, e furioso joga o telefone dela no chão e quebra ele todo, deixando Ângela nervosa. Enquanto isso, Léo está no telefone com Luz, e conta que não conseguiu falar com Ângela, porque um homem atendeu o celular dela, e pede para Luz entrar em contato com Nancy para saber se ela tem alguma informação. Logo depois, Mirta vai furiosa até Leonardo, e pergunta por que ele recusou a ajuda de Alma, mas Léo fala que nunca iria aceitar isso, mas Mirta diz que não quer sair de sua casa, e Leonardo fala que o dinheiro que Alma ofereceu não era o suficiente, e que eles já perderam a casa, mas garante que nunca vai deixar que sua mãe passe necessidades. Léo lembra que eles só precisam aguardar o seguro de Sandro, mas Mirta revoltada fala pro filho que eles não vão receber, porque o pai dele não teve a decência de pagar o que estava devendo, e então Leonardo fica furioso com a fala da mãe, e sai do quarto com raiva. Por outro lado, Aníbal está colocando terror em Ângela, falando que ele vai fazer o que quiser com ela na cama, e depois vai fazer o mesmo que fez com Lili, e todos vão ver as fotos dela, e pensar que ela não era a enfermeira santinha que ela dizia ser. Do lado de fora, a polícia já está chegando, e nisso Aníbal sai para pegar umas coisas e os policiais gritam para ele se entregar, mas Aníbal começa a atirar e entra de novo para dentro da casa. Os policiais entram, mas Aníbal consegue dar um tiro no inspetor, e então ele pega Ângela como refém e fala que se os homens se mexerem ele vai eliminar ela. Na vila, Guilherme está tomando seu remédio e reclama do sabor, mas em seguida Abel e Pablo chegam para falar com o menino, e entregam presentes para ele. Eles querem saber como Guilherme conseguiu voltar, e Luz conta que foi Félix que trouxe, e o menino conta que o motorista reconheceu ele, e levou até seu pai. Ele continua contando que um homem o levou para um lugar abandonado, e que estava fazendo ele cantar para ganhar dinheiro,
mas na terceira tentativa conseguiu fugir, e Luz fala que eles vão denunciar esse homem. E nesse meio tempo, Aníbal fala para os policiais largarem as armas senão vai atirar nela, mas em seguida Ângela dá um golpe nele e o inspetor que está no chão consegue atirar e acertar Aníbal. E então os homens socorrem Ângela e prendem ele. E o inspetor fala que ele está preso, e que qualquer palavra pode ser usada contra ele no tribunal. Pablo pergunta o que Luz vai resolver sobre o pedido de Félix, e ela está pensando em aceitar por causa do filho, mas Pablo avisa que ela não pode deixar de ser feliz por isso, e pergunta o que o coração dela diz, mas Luz está confusa, e Pablo se declara, dizendo que ama ela, e que está disposta a proteger Luz e seu filho de tudo e todos. Enquanto isso na mansão, Mirta recebe a visita de um advogado, que mostra uns documentos e avisa que ela tem 48 horas para sair da casa, senão será despejada. Na delegacia, Ângela já está conversando com o inspetor, e ele fala que ela foi muito valente, mas Ângela confessa que estava morrendo de medo. Em seguida, Nancy aparece dizendo que tem alguém procurando por Ângela, e Léo aparece e os dois se abraçam, e ele fala que ficou muito preocupado, e para ela não fazer mais isso, porque ele quase morreu, e os dois se beijam. Nesse meio tempo, Álvaro vai encontrar com Alma, e fala que só foi ali para impedir que Ângela fique com Leonardo, e Alma conta que já sabe como vai postar as fotos de Ângela de forma anônima, e garante que depois dessa Leonardo vai perder o encanto por ela. Então Álvaro fala que vai consolar sua amada, mas deixa claro para Alma não tentar mais nada contra Ângela, senão ela vai se ver com ele. Enquanto isso, Leonardo e Ângela chegam no apartamento, e ela fala que está aliviada por estar com ele, e Leonardo fala que se alguma coisa acontecesse com ela, ele morreria, porque a ama muito. E então Ângela também diz que o ama com toda a força do mundo, e os dois acabam se beijando. Leonardo quer algo a mais, mas Ângela resiste dizendo que foi um dia muito cheio, e em seguida o celular toca e Ângela atende, e Ed quer saber aonde ela está, e Ângela conta que está no apartamento de Léo, e o amigo manda ela olhar as redes sociais da universidade, porque tem umas fotos bem íntimas dela. E por outro lado Alma seleciona as fotos e envia para Leonardo, e fica feliz porque ele vai ficar com raiva de Ângela. Em seguida, Leonardo recebe as fotos e fica horrorizado, e quer uma explicação de Ângela. Enquanto isso na mansão, Mirta está surtando porque não quer perder a casa, mas o advogado fala que essa é a última palavra da seguradora, porém Mirta insiste e fala que vai pagar ele muito bem se resolver isso. Na comunidade, Pablo quer saber se Luiz sente alguma coisa por ele, e se aproxima dela dizendo que a ama, e nisso Abel chega e quer saber que palhaçada é aquela. Enquanto isso, Leonardo está lendo o que colocaram nas fotos de Ângela, e quer saber o que aquilo significa, e começa a pensar nos momentos que Ângela disse que iria trabalhar, e pensa que tudo que ela disse era mentira. Mas Ângela se explica dizendo que estava inconsciente quando tiraram essas fotos, e Leonardo furioso quer saber se nas fotos com o homem ela estava dopada, e começa a achar que ela está mentindo, e ela fica apavorada. Abel começa uma discussão com Pablo, que fala que está se declarando para Luz porque a ama, e nisso Abel pergunta se Luz gosta de algum deles, mas ela responde que não, e manda os dois pararem de perturbar ela. Ângela e Leonardo discutem, e ele quer saber o porquê ela não contou sobre as fotos, mas ela fala que tinha vergonha, e que estava recebendo ameaças de Aníbal.
e conta que chegou tarde naquela noite na casa dele, porque foi o dia dessas fotos. Léo já está desconfiado, e Ângela pergunta se ele acha mesmo que ela fazia isso, e nem espera a resposta dele e vai embora, deixando Leonardo sem saber o que fazer. Enquanto isso, Luz está com Guilherme, quando Félix chega e diz que levou um advogado para procurar o homem que pegou Guilherme, e pergunta se o filho lembra dele, e Guilherme garante que tem o rosto dele tatuado na mente. E Luz diz que isso vai ser bom para esse homem não fazer mal a nenhuma outra criança. Por outro lado, Leonardo chega em uma delegacia, e fala que mataram seu pai, e então ele foi fazer a denúncia. Enquanto isso, Luz está pensando na declaração de Pablo, e nisso Ângela chegando desesperado contando que foi refém de Aníbal, e mostra que postaram umas fotos dela que Aníbal tirou quando ela estava inconsciente, e que Leonardo está achando que ela realmente trabalhava com isso, e Luz fica chocada, enquanto Ângela lamenta que esse trabalho só trouxe desgraça para a vida dela. Na mansão, Samantha chega e entrega um papel para Álvaro, que não é nada mais que o contrato pré-matrimonial, e ele vê que ela exigiu que se ele descobrir qualquer traição dela, não vai poder dizer nada, mas se quiser o divórcio terá que ceder todas as ações que tem no Hospital Verga, mas ele fala que jamais vai assinar aquele acordo. De volta à vila, Ângela desabafa com Luz, e Pablo aparece para dormir no sofá, e Luz chama Ângela para contar que os dois brigaram por causa dela, e Ângela pergunta se ela gosta de algum deles, e Luz acaba confessando que gosta de Pablo, e Ângela garante que já sabia pela forma que ela olha para ele, mas Luz fala que não quer nada com ninguém agora, e conta que Félix quer voltar com ela, mas Ângela indignada fala para a amiga não fazer isso. Enquanto isso no quarto, o espírito de Dona Pura visita Abel, e ele fica assustado querendo rezar, mas Pura fala que não consegue ficar em paz por causa dele, e diz que foi lá avisar uma coisa para o neto, que Deus tem um futuro ótimo para ele, mas que ele precisa aceitar que certas coisas não são para ele. Então Dona Pura some, e ele fica achando que foi um fantasma dela que estava ali. Enquanto isso, Álvaro lê o contrato absurdo que Samantha entregou, que fala que se ele atrair terá que pagar por todo o tratamento de Clarita, e Álvaro fica chocado, e ela diz que se ele quiser ficar com ela, essas são as condições. Álvaro ainda ameaça não assinar, dizendo que assim Samantha terá que enfrentar outro escândalo, mas ela diz que não está nem aí, e que ele é quem deveria se preocupar, porque o bem-estar de Clarita depende disso, e então ele decide assinar o contrato. Samantha fica feliz e fala que agora eles podem casar no civil, e quer saber se Álvaro não sente mais nada por Ângela, e ele nega, e a Patricinha fala que está cheia de fogo para ficar com ele. Por outro lado, Leonardo está triste vendo os comentários nas fotos de Ângela, e então resolve ligar para ela, porém Ângela não atende, e depois vê que ele mandou uma mensagem pedindo para conversar. Em seguida, Leonardo vai atender a porta, e Alma chega dizendo que estava preocupada com ele, pois não o achava em lugar nenhum. Leonardo fala que não está bem, e Alma pergunta se ele está assim por causa das fotos que vazaram de Ângela, e Léo diz que não quer acreditar que ela fazia isso para pagar a universidade, mas a loira fala que as fotos já dizem tudo. Leonardo ainda não quer acreditar, e fala que naquela noite ela chegou dizendo que uns caras queriam fazer mal a ela, e Alma diz que isso foi o que ela quis contar, e Leonardo pergunta o que ela acha disso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos,
Já se inscreve no canal e deixe seu like.